Você sabia que você comete vários erros na hora de investir e provavelmente nem sabe disso? Então vem com a gente que hoje a gente vai te mostrar quais erros são esses, que a gente chama de vieses, e como que você faz para evitar cada um deles. Hoje o nosso conteúdo aqui não tem nada a ver com capacidade técnica ou numérica, e sim emocional e psicológica. E se você está pensando, minha mente é blindada e eu tô fora disso, saiba que você já caiu no viés, o tal do viés do ponto cego. É exatamente achar que você não está exposto a essas questões emocionais. Não adianta você ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se você não tomar cuidado com esses erros aqui, você vai perder dinheiro no mercado. Um outro viés que a gente tem, pessoal, é o viés da ancoragem. O nome vem de se ancorar. Então, a primeira notícia que você vê sobre o investimento, você se ancora naquilo e acredita que aquilo é uma verdade para o resto da sua vida. Por exemplo, acontece muito no mercado acionário. Um website de investimento ou jornal vai e fala, tal ação vai valer 25,32 centavos daqui a um ano. Você vê no mercado e olha, nossa, essa ação está valendo R$12, parece uma ótima oportunidade. Você se ancorou naquele preço de 25,32 e está comprando a 12. A ação vai e sobe para 19, 19, 19. É uma bela oportunidade para você sair e vender em bolsa ao lucro. Mas não, você está enviesado achando que vai valer 25, 32 e acaba que você perde a oportunidade de sair do investimento, essa ação vai cair para 3, para 2, para 1 e você tem que embolsar esse prejuízo. É aquela velha história, né? De você recebe a primeira informação que você tem sobre alguma coisa e não consegue desgarrar daquilo. Continua acreditando que aquilo ali é verdade para sempre. Outro viés muito comum no mercado, pessoal, é o que a gente chama de viés da confirmação, tá? Esse viés é quando você já tem uma visão sobre alguma coisa ou alguma empresa, algum investimento, e você só considera aquelas informações que concordam com a visão que você já tem. Então vamos dizer que eu acho que uma empresa X é muito legal porque eu gosto do produto que eles vendem. Aí eu recebo um monte de informação sobre essa empresa e 50% dessas informações são boas, 50% dessas informações são ruins. De acordo com o viés da confirmação, eu vou focar muito mais naqueles 50% que concordam com a minha visão, ou seja, que a empresa é boa. Por quê? Porque aquilo ali está reforçando o meu ego e vai corroborar uma visão que eu já tenho, tá? Só que qual que é o problema? Quando você faz isso, você fica meio que imune a notícias que podem te tirar de uma furada. Por exemplo, aqueles 50% de informações ruins podem falar, essa empresa aqui está com problema, está com a dívida elevada, e poderia fazer você sair desse investimento. Às vezes você não vai sair, porque você só está focando naqueles 50% que concorda contigo, entendeu? Isso não vale só para os investimentos, tá, pessoal? Isso vale para um monte de coisa. Inclusive, tem muita gente que passa por uma situação engraçada de estar num relacionamento e aí os amigos falam, isso aí não tá legal, tá fazendo besteira com você, ou ele tá fazendo besteira contigo, e você não acredita. Você só foca naquelas informações que concordam com a sua visão, de que, meu parceiro, minha parceira é legal. Então, você ignora os seus amigos e só fica fazendo aquela mesma besteira, depois acaba se dando mal. Exato, você só olha para a notícia que te agrada, esse é o problema, né? A gente tem outro viés, que é o viés do excesso de confiança. É justamente você achar que é melhor que o mercado, que é melhor que todo mundo, e isso pode fazer você entrar no investimento e perder muito dinheiro, porque você vai acreditar que você é melhor, vai fazer uma operação e na final você está errado e está todo mundo certo que você está errado. Isso é um grande problema, tá? A gente tem até um exemplo do excesso de confiança quando perguntaram para alguns motoristas se eles se achavam melhor que a média quando dirigiam. 80% falaram que sim. Não parece fazer muito sentido esse número, né? Outro exemplo também é a bolsa norte-americana, o S&P 500, que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A maioria dos gestores e investidores dos Estados Unidos não conseguem bater o índice, ou seja, se você fechasse o olho, só investisse nos índices, provavelmente você ia ganhar mais dinheiro que a maioria dos investidores norte-americanos. Mais um viés que a gente trouxe aqui para vocês hoje é o viés que a gente chama de viés da ação. Pessoal, a gente prefere fazer alguma coisa a não fazer nada, tá? Então, principalmente para quem é mais impaciente, quando você faz um investimento, você precisa assistir ele se desenvolver. É claro que você vai fazer uma análise antes, você vai ver se aquele investimento tem um potencial legal, você vai fazer o seu controle de risco também, mas assim que você faz o investimento, você precisa assistir ele se desenvolver durante um tempo. Não adianta você querer ficar operando o tempo inteiro, comprando e vendendo, porque isso daí só é bom para a corretora. Porque eles que vão ganhar dinheiro com cada operação sua. Para você tem que fazer um investimento e tem que deixar ele rolar, tá? Não adianta querer ficar operando toda hora, porque você vai estar caindo exatamente no viés da ação. Tem outro viés muito importante, esse aí é um dos que eu mais gosto, no sentido de odiar, porque é o que mais acontece. Que é já ouviu falar no efeito manada? É você seguir uma tendência, porque tá todo mundo indo sem razão nenhuma, galera. Isso é muito comum. Nos Estados Unidos tem até um termo chamado FOMO,
que do inglês é fear of missing out, ou no português você pode estar pensando algo no sentido de tenho medo de estar perdendo alguma coisa. Então isso é o quê? Uma bolha. Né? Quando você vê todo mundo investindo numa coisa, você tem medo de estar perdendo dinheiro, você vê todo mundo ganhando dinheiro, você vai, investe nesse tipo de coisa. O mais recente é que a gente tem aí algumas criptomoedas, né? Você não tem razão nenhuma para investir naquilo, mas está todo mundo ganhando dinheiro. Você vai, investe, no final a bolha estoura e você perde muito dinheiro. Isso não acontece só com cripto, tá? Acontece com vários tipos de coisa. Se você pegar a crise de 2008 nos Estados Unidos, foi exatamente isso, sem tirar nem pôr. Cada pessoa tinha 5, 6, 7 casas, não faz sentido, não tinha nem para quem alugar. Mas todo mundo via, todo mundo comprando imóvel, não tinha razão para comprar, mas como estava todo mundo ganhando dinheiro, as pessoas compraram, formaram uma bolha. Como? Medo de perder alguma coisa, mas perderam todo o dinheiro, né? O último viés que a gente trouxe para vocês aqui hoje é o viés que a gente chama de aversão à perda. Galera, a gente odeia perder. A gente odeia mais perder do que a gente gosta de ganhar. Principalmente quando se trata de dinheiro, tá? Então, quando você perde alguma coisa no mercado, você meio que se desespera. Você vê um investimento que você fez caindo, muita gente vai olhar para aquilo lá e vai ficar com medo de perder mais ainda. E vai acabar vendendo. Sendo que, na verdade, aquilo ali poderia ser só uma oscilação de curto prazo. Então, eu volto a falar. Vocês têm que fazer um investimento bem feito e deixar ele se desenvolver. Sem medo de perder mais do que seria normal, entendeu? É claro que você vai fazer dispositivos para controlar o seu risco, mas você não pode ter um medo irracional de perder, você precisa controlar isso. Além disso, a aversão à perda pode te atrapalhar até mesmo quando você tem um investimento vencedor. Se você investe em alguma coisa ali e ela começa a subir, às vezes você fica com medo de perder o que você já ganhou. E aí você acaba encerrando aquele investimento antes do que precisava. E você deixa de ganhar um monte mais que ele poderia se valorizar com o tempo, entendeu? Então fica ligado, porque a aversão à perda também é um grande problema aí pra galera. Aí você pode falar então, como que eu vou eliminar esse tipo de vieses da minha vida, esse tipo de erro comportamental, né? Erro comportamental entre aspas. Não tem como. O primeiro ponto é você entender que você é um humano e não um robô. Então, naturalmente, você está exposto a essas questões emocionais. Mas o que você pode fazer? Criar regras para mitigar a sua exposição a esse tipo de risco. Por exemplo, eu tenho regras que eu identifico como uma bolha. Eu observei os tipos de bolhas no investimento no passado, vi regras semelhantes e aplico isso para o futuro. Então, às vezes, chegam para mim, aconteceu recentemente com o investimento em cripto, eu identifiquei que era uma bolha, por mais, talvez até por um efeito manado, eu quisesse entrar naquilo, porque estava todo mundo ganhando dinheiro, a minha regra falou, não entra, você vai se dar mal. Eu sei que dói, dói ver todo mundo ganhando dinheiro e você de fora disso, mas você tem que seguir sempre a sua regra. Aí você consegue eliminar um pouco os viés comportamentais. As regras servem justamente para te tornar o mais próximo de um robozinho, tá? E mais importante do que você fazer as regras é você seguir as suas regras, beleza? Não adianta nada você ter regras hipotéticas que você não segue. Igual ele falou, ele queria estar lá no meio da galera que estava ganhando dinheiro, mas pela regra dele ele não podia. Então ele seguiu e deixou de ganhar ali. Ok, mas isso aí pode salvar ele numa outra situação, beleza? Outras regras que vocês podem implementar, uma aqui que a gente vai sugerir, é a regra de você impor limites para o tipo de ativo dentro da sua carteira. Então vamos dizer que eu coloquei na minha cabeça, pelo meu planejamento, que a minha carteira tem que ter 60% de renda variável e 40% de renda fixa. Só que vamos dizer também que as ações estão indo de vento em popa, tá uma maravilha, estão subindo igual um foguete e tá todo mundo ganhando dinheiro com isso. Por mais que eu queira colocar lá 80%, 100% da minha carteira de ações, a minha regra fala, é no máximo 60% de ações dentro da minha carteira. Então eu tenho que sentar e chorar e não fazer isso. Manter a minha estratégia e continuar com os meus investimentos do jeito que eles foram programados. Para a galera que opera renda variável aí, conhece, né, o stop. É nada mais que você coloca um limite ali. Quando a sua ação começa a cair, chega em tal preço, a corretora vai e estopa para a operação naturalmente. Esse é um tipo de regra. Você pode ter a sua carteira de ações e falar, opa, eu não quero perder mais que tanto. Você coloca um stop ali. Por mais que você queira, talvez, ter aversão à perda, né? Não querer segurar mais a ação ali, mas a sua regra falou para você, não, tá bom, não vou perder mais que isso. Ela estopa automaticamente, é uma regra. Você colocando uma ordem dessa, você vai fazer o comportamento ficar automático. Não vai depender de você ver a ação caindo e chegar lá e mandar vender. Ela vai mandar automaticamente, então você não tem que colocar a mão. E aí evita de você ter um problema psicológico de falar, não, ela tá caindo, mas depois vai voltar. Vai acontecer e pronto, tá? Tem mais uma regra também que eu acho bem interessante, que é para quem já tem um salário fixo ou alguma coisa desse tipo, uma renda fixa,
de você programar uma porcentagem disso todos os meses ou todas as semanas, depende de como você ganha aí, mas programar uma parte disso para você fazer seus investimentos. Então vamos dizer que eu receba lá meu salário todo dia 5 de todo mês. Eu pego lá e 15% do meu salário eu vou dedicar para os meus investimentos. Todo dia 5 do mês eu vou receber meu salário, eu vou pegar 15% e vou aplicar naqueles ativos que já estavam programados, que eu defini conforme minha estratégia ou conforme o que eu estou pensando ali no momento. Mas os 15% todo dia 5 vai estar lá aplicado. Isso daí vai te ajudar em alguns momentos que geralmente a galera se desespera, por exemplo, que aconteceu no começo da pandemia, todo mundo desesperado, todo mundo querendo vender tudo. Se você tivesse essa disciplina e essa regra, você teria recebido o seu salário durante vários meses, o mercado estaria caindo, é bem verdade, estaria arriscado naquele momento, mas segundo a sua regra você ia ter que aplicar. E você ia ter comprado muita coisa muito barata, que logo depois se recuperou. Então você ia ter feito dinheiro com isso, entendeu? Essa regra ela te força a ir contra muitas vezes o que o mercado está sugerindo. Só que isso faz você ganhar dinheiro no final das contas. A gente trouxe aqui alguns dos viés comportamentais, né? Tem vários outros, não dá para falar de todos, porque senão não seria um vídeo, seria um podcast. Mas se você gostou, comenta aí, deixa o like que a gente pode trazer outros vídeos e comentar mais sobre os outros viés que são muito importantes também. Então é isso, eu acho, né? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal como sempre e a gente se vê semana que vem. Um grande abraço, galera. Valeu!